Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é Gisele Zwicker, eu sou autora e advogada, e estamos aqui para mais um episódio de Atrás das Páginas Lidas. Comigo hoje está a Adri Luna. Formada em publicidade e propaganda, ela sempre foi apaixonada por textos e romances, e em 2021 escreveu o seu primeiro livro para uma plataforma de leitura e conquistou seus primeiros leitores. E desde então vem se dedicando à escrita. Bem-vinda, Adri! Oi, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Ah, imagina, a gente que agradece a disponibilidade. Adri, então quando a gente vê essa o seu mini currículo, fala que em 2021 você resolveu começar a escrever, né? Escrever um livro, na verdade. Isso quer dizer que você nunca tinha escrito antes, como a Lola Belucci, que foi uma das nossas entrevistadas, ela escreveu pela primeira vez mesmo com 30 anos e começou Foi. não, acho que um pouquinho menos. Ou você, não, eu já escrevia fanfic, eu escrevi umas coisas assim, Não escrevia nada. mas, gente, que delícia! E aí, como foi você Então, eu me descobrir essa formei em publicidade. capacidade? Desculpa. Eu me formei Ah, em fica tranquila. publicidade e Hum, eu já escrevia textos mais voltados para essa área, né? De publicidade, de releases e tal. aquele E copy, né, o famoso. isso. Que na época nem existia tanto, porque eu me formei, eu tô com 36, eu me formei com 20 e poucos anos. Então, assim, essa parte digital ainda nem era tão evoluída como hoje, não tinha, era mais tradicional. Então, eu escrevia mais textos, assim, mais formais, sabe? Para questões de agência. Sim. E eu descobri um site e comecei a ler histórias, fanfics. Uhum. Aí, nesse aplicativo, tinha escrito, seja uma autora. Eu sempre tive muitas ideias na cabeça, muitas histórias, que até eu achava, gente, eu acho que eu sou meio surtada. Porque elas meio que conversam com a gente, né? Eu converso com Sim. as minhas amigas que também escrevem, elas falam a mesma coisa. Não é assim comigo também. As histórias vêm do nada e elas vão conversando, elas ficam ali, ó, na sua mente. E eu falei, vou tentar, né? Vou escrever. Aí comecei e não ficou lá essas coisas todas, não. Mas foi de onde veio os primeiros leitores, foi dessa plataforma. E eu fui tomando gosto. Eu escrevia todo dia um capítulo, eu já escrevia todo dia um capítulo, mesmo trabalhando. Eu ia às vezes num ônibus escrevendo. Uhum. E eu escrevi a segunda história lá. E ela meio que explodiu. Tipo, teve mais de 10 milhões de acessos dentro da plataforma. E Hum. foi com ela que eu descobri que dava para profissionalizar, digamos É que assim. você tinha alguma Começar. coisa ali, né? É, Não era, não não é era só uma só. brincadeirinha, assim. No Você... começo era, Uhum. né? Não, sim, Aí mas que. assim, você percebeu pelos números, só peraí, aqui É, pode virar uma coisa um pouco mais séria do que isso aqui o que a povo gente tá gostou, né? fazendo. Então, assim, É. eu achei que ninguém ia gostar. Uhum. Aí comecei a escrever essa minha segunda história. Eu coloquei ela em uma plataforma, uma outra plataforma por convite que eles me fizeram. E eles tinham um concurso lá aberto que eu cheguei a ganhar com ela em terceiro lugar. Que eles pagavam até em dólares. Nossa, foi. Eu falei, nossa, eu posso Uau! ganhar dinheiro com isso. Aí eu tinha uma amiga que tinha acabado de ir para a Amazon, ela escrevia na mesma plataforma que eu e tinha acabado de ir para a Amazon. E ela começou a fazer mais que um salário mínimo. Ela, nossa, é legal, vamos tentar. Aí a gente fica inseguro no começo, né? Até porque a Amazon requer investimento. Você não pode chegar e jogar a história lá como a gente faz nos aplicativos normais, né? Precisa de toda uma estrutura, uma revisão, uma pessoa para fazer uma leitura crítica. Então, você precisa investir. Então, quando você começa a investir, você se tem aquele receio, né? Eu preciso ter retorno. Então, é aí que a coisa começa a ficar séria, né? Sim. E eu não conhecia ninguém dentro da Amazon ainda. Aí tinha uma leitora minha, que eu sempre respondo todo mundo, desde sempre. Aí ela falou com uma outra autora.
Aí ela falou, vou apresentar vocês. Ela já era da Amazon. Aí foi ela que me ajudou, a Larissa Braz. Foi ela que me ajudou a entrar na Amazon. Tipo, dando as dicas, porque assim, quando você entra, é um universo que você fica perdido, né? De início. Você não sabe por onde começar, como publicar, como subir o livro, sabe nada. Então, assim, ela me ajudou nessa questão, ela fez minha betagem, ela fez minha revisão. Então, assim, foi de super ajuda. E, assim, é uma ajuda que eu espero que todo mundo consiga, assim, porque é bem difícil. O primeiro é o começo, né? Sim. Não, isso é uma coisa que você falou, que eu acho que é. Nossa, tem várias coisinhas que depois eu quero ir pegando, mas uma das coisas que você falou que é muito. A gente fala muito sobre isso no podcast, a importância dos amigos escritores, né? De você ter pessoas à sua volta que entendem essa particularidade. É um mercado muito particular. Nós somos pessoas muito particulares. Esse negócio de gente que vive com outro mundo dentro da cabeça, não é todo mundo que entende, não é todo mundo que sabe o que é. Você tá ali, eu tô Nem eu aqui, ó. entendi. Eu tô aqui de corpo presente, mas a minha cabeça tá ali tentando resolver, de repente, ali aquele desenvolvimento da história que ainda não tá batendo, enfim. Conversando com os personagens, alinhando, vendo quem vai ficar com quem, porque às vezes a gente quer que uma pessoa fique com outra, mas no desenrolar da história vai criando outras afinidades, enfim. Então, e eu também, no meu primeiro livro, tive o apoio de uma amiga é, mais experiente, que ela me ajudou muito, muito. E assim, é engraçado que no primeiro momento você nem percebe o quanto a pessoa tá te ajudando, né? É só depois que você começa a realmente ter que fazer sozinho. Minha amiga fez ilustração de capa pra mim, diagramou, ela fez tudo no livro, assim, que hoje eu vejo e falei, cara, ela Do fez mesmo a jeito função comigo. de, tipo, 4 profissionais que eu teria que ter gasto ali, pelo menos, chutando baixo. Às vezes, tipo, próximo de R$ 1.000 pra lançar esse livro e ela fez isso tudo pra mim, na parceria da amizade dos artistas, né? Então, acho isso muito importante. E aí, o segundo ponto que eu queria perguntar é uma curiosidade, você abre se você quiser ou não, tá? Mas era fanfic. Quando você escreveu a sua primeira história, ela era uma fanfic ou ela era uma história original já Era no original. site? Ah, já foi Era original desde original. o princípio. Isso. Eram histórias que já brincavam comigo desde que eu era adolescente. Eu já vinha com esses personagens na cabeça e eu não fazia ideia. Que delícia! Você não É, sabia, você realmente não sabia que você era uma escritora? não. E tanto que esse meu segundo livro, esse personagem era o que eu sempre brincava com ele na minha mente, assim. Eu criava várias histórias com o mesmo personagem. A mesma personalidade, tudo igual. E Que aí legal! a primeira história não foi com ele. Mas Uhum. era nome de personagens que eu já tinha criado na minha cabeça desde adolescente. Muito bom, E adorei. foi bem assim, quando eu escrevi o segundo livro, que foi justamente com esse personagem, que eu trabalhava com ele em várias histórias na minha mente, que foi o Buffy, assim, eu tive muito tempo para maturar para Não, esse aqui amadurecer esse tá pronto, personagem. ele tá Ele tá pronto. pronto. Tanto Tá que ele perfeito. é o favorito, assim, das minhas leitoras, que acabou, eu não gosto muito de fazer série. Eu não tenho muita paciência para ficar Sim, na mesma. no E mesmo universo ele ali, né? teve 4 livros. O único. Caramba! O Bacana. único que teve 4 livros foi essa família, porque. E eu não quero parar, elas vivem me pedindo a segunda geração agora. Tá bom, tá certo. É gostoso quando a gente entra num universo que a gente já, tipo assim, é muito confortável pra gente, é quase como se a gente estivesse no mundo, né, nosso. Tipo, é quase como se a gente estivesse dentro de casa, né? Eu gosto. E me fala uma coisinha, você é familiarizada com o conceito de Nada. escritor, jardineiro e escritor arquiteto? Você já ouviu falar nessa divisão? Que foi o George Martin que Eu, a, cunhou? eu acho que o arquiteto é aquele que planeja tudo, né? Isso. Eu acho que eu sou jardineira. Ah, Eu já tentei esquematizar, que todo mundo diz que é mais rápido, né? Quando você é, esquematiza os capítulos, mas eu não consigo. Eu consigo esquematizar todo o enredo, os acontecimentos, nem sempre também. Os acontecimentos que vai ter na história, o desenrolar todo, sim. mas ele vai ganhando vida. Às vezes Como eu preciso mudar. exatamente a nuance, né? Eu sou assim. Quando eu vou contar a história, eu falo assim, então, aí vai acontecer alguma coisa aqui que vai fazer esse personagem fazer isso, tipo, ou alguma coisa aqui, eu não sei o que é exatamente. Eu vou ter que deixar a história se desenrolar
pra eu entender qual que seria o tipo de acontecimento que eu ia conseguir encaixar. Mas eu sei que vai acontecer alguma coisa aqui, entendeu? Tipo, E às vezes e os é planos mudam, né? Do nada, assim. sim, sim. E me fala uma coisinha. Como que é a sua rotina de escrita? Hoje a escrita, ela é uma renda principal para você ou ela é uma renda complementar? Principal. Principal, né? Então, como que é a sua rotina? Porque acho que nos dois cenários a gente precisa de uma rotina de qualquer forma, né? Seja trabalhando e escrevendo extra, mas principalmente escrevendo só, porque é muito fácil a gente se perder, né? É. Então, como que você faz a sua rotina? Então, mesmo antes, quando eu conciliava o trabalho com a escrita, eu já tinha a rotina de escrever no mínimo um capítulo por dia. Como eu gosto de escrever pela manhã, eu ia para o trabalho escrevendo. Eu tinha um aplicativo que eu conseguia escrever os capítulos inteiros e depois passava para o Word. Aham. Mas eu ia o caminho inteiro escrevendo. Aí, às vezes, eu não conseguia terminar o capítulo, aí terminava na hora do almoço. Mas, assim, minha prioridade sempre é iniciar o dia escrevendo. Porque eu tô com Perfeito. a mente vazia. Uhum. Às vezes, eu vou dormir pensando na história. Aí, eu já vou, eu escrevo logo o que eu tenho para escrever de manhã. E o resto do dia eu tiro para resolver o resto das coisas que precisam ser resolvidas, né? Porque a gente sabe que tem todo um processo depois. Hoje Exato. mesmo eu Não. tenho um monte de coisa para fazer que eu tenho que ter feito ontem e não fiz. Sim, perfeito. E me fala uma coisinha, como que a ideia de um livro começa para você hoje, né? Você analisa quais são as tendências do mercado? Como que funciona hoje essa escolha para você? Analisam. Analisa. Às vezes Uhum. acontece de coincidência. Tá lá um livro que está bem falado, um tema que está bem na alta na Amazon, e eu já ter pensado nele antes. Aí, Sim. Aí ótimo, você né? puxa uma ideia. Ah, legal, já tinha pensado em alguma coisa parecida com isso, vou aproveitar. Eu acabei de lançar uma série de médicos Aham, com eu vi. mais 4 autoras. A gente Sim. pensou nisso no ano passado. A gente não fazia ideia que quando a gente fosse lançar ia sair todo de médico, mas ótimo. É, Foi não, maravilhoso. e é uma das coisas que eu acho que foi a Jéssica ou foi a Olivia? Alguém comentou comigo isso, falou assim, a gente tem que analisar a tendência, mas a gente tem que entender que é tudo muito rápido. Então, às É, vezes você tá assim, tipo, você tá se preparando pra tendência de agora, mas quando você vai lançar, já isso, passou, cara. Então, assim, é isso, meio que desse jeito. esse. Tem que ser rápido. Tem que ser Isso. rápido. E Aí, posso falar um e eu, negócio, e eu- desculpa, um parênteses. Eu achei muito interessante esse conceito de séries compartilhadas por autores. Autoras, né, no caso, que eu só vi mulheres fazendo. Porque você consegue gerar o mesmo movimento das séries, então você vai, né, aproveitando ali aquele universo, sem ter esse desgaste do autor sozinho ter que produzir, né, os livros da série. Então eu achei isso muito interessante, gostei dessa ideia. eu adoro fazer É, parceria, porque dá para conversar, não fica aquele trabalho tão sozinho. sim. A mesma coisa foi do anterior ao médico, lança todo mês, né? Hum, O anterior ao médico, que foi o do hockey, foi outra surpresa. Não imaginava que ia ter tanto jogador na Amazon. Foi surpresa e sim. foi surpresa boa. Ai, que delícia. Porque eu não tenho o hábito de escrever New Adult, Uhum. então quando eu vi um monte, eu falei, ótimo, já sei que Perfeito. deu bom. E tem que ser Excelente. rápido, né? Surgiu máfia, todo mundo vai escrever máfia e tem que ser rápido Tem que ser para poder rápido. acompanhar a tendência. Perfeito. E me fala uma coisinha então. Pra você, quando você, beleza, escolhi o livro aqui, vou escrever sobre essa história. O que que é fundamental? Tem que estar assim muito bem definido pra você pra escrita rolar bem. Sem isso, você não consegue começar seu livro. Eu tenho que definir bem o enredo, qual vai ser os acontecimentos principais, até o finalzinho da história, para eu conseguir escrever. Tipo, eu tenho que saber qual vai ser os pontos-chave, os plot twists, o que vai acontecer, tudo certinho, para eu conseguir enxergar a história como vendável. Aí, porque Perfeito. senão eu não consigo. Aí depois disso eu vou partir para escolher os avatares.
Porque também é outra coisa que se eu não tiver, eu não consigo. Porque eu tenho que ter ele na minha cabeça, imaginar aquele personagem já vivo na minha mente, sabe? Sim, sim, perfeito. É, e para você, então, beleza, né? Escrevemos o livro. Quando você começa as suas iniciativas de divulgação dele? Você começa a divulgar, por exemplo, gente, tive uma ideia. O próximo vai ser, tipo, já começa a jogar ali para os seus leitores desde o momento que você decidiu a ideia. Você precisa ter avançado um pouco mais na escrita, tipo, eu quero ter certeza, né? Porque às vezes a gente começa a escrever e não necessariamente o livro vai ser finalizado. Então, como que você já começa a trabalhar a divulgação dele? Então, agora, como eu estou escrevendo muito, um atrás do outro, eu não tenho tempo para esperar tanto assim, sabe? Sim, Para sim, começar a divulgar. Então, eu vou começar a divulgar com a base. tá. Tipo, Com o o, grupo de o, o, leitores. não, com Hum. a parte principal da história. O que eu sei que Tá, vai acontecer de fato é aquilo tá. que vai carregar todo a trama. Então, aquilo ali é o que eu vou usar na minha divulgação, mesmo que eu esteja com um capítulo escrito. Eu já sei o Entendi. que vai acontecer. Então, por exemplo, Então, você vai divulgar, tipo, ó, vem aí uma gravidez inesperada com Grumpy Sunshine, tipo, alguma coisa assim? isso. Ah, Tá, e já vou contando detalhes da história, mesmo com ela sem estar escrita, porque eu sei o que vai acontecer. A história é minha. perfeito, perfeito. Não existe a Vai ter, opção, não vai existe a ter que opção. acontecer. Perfeito, Agora, perfeito. eu tô com. Eu já mandei fazer meus banners. É, há 2 dias atrás eu tava com 3 capítulos. Então eu já eu mandei fazer todos. E o que vier Ó. depois vai de vídeo. Desculpa, qual foi o termo que você falou? Já deixei feito os bunnies? Os banners. Os banners. Banners. Ah, tá, desculpa. Os Eu ouvi outra posts. coisa. Ah, sim, Os escrevi, sim. posts. Já mandei Eu, fazer todos. eu entendi, tipo, bullers. Eu falei, gente, o que é bullers? É uma expressão Os nova, eu ban... não tô conhecendo. Deixa eu perguntar, É porque eu acho que talvez os ouvintes pros também não. Os posts. banners, os Já posts. mandei fazer vídeos, já mandei fazer tudo para colocar para postar no Instagram. Hoje você Aí tem uma equipe, né? Assim, não uma equipe tem. própria, mas você tem pessoas que você direciona essas funções pra te deixar concentrada, vai. A gente sabe que não só, mas majoritariamente na escrita, correto? Quando eu tinha mais tempo, eu lançava a cada 1 mês e meio. Então eu tinha mais tempo para trabalhar a divulgação. Então a minha assessora, ela conseguia ler, me acompanhar na história e ir criando para mim. Só que como agora tá muito um em cima do outro, nem ela consegue. Entendi. Então ficou para mim. Aí Uhum. depois ela lê e vai fazendo a parte para poder ir para o tráfego. Perfeito. E você fala, e o tráfego também hoje é uma pessoa profissional que faz isso pra É você, isso. você não. Perfeito. E Tudo, quando. os posts, os vídeos, a parte de assessoria, que às vezes eu contrato modelos para ser meu avatar. Fica tudo com ela. Eu só falo, eu queria esse. Aí ela vai tentar entrar em contato. Usa fotos de pessoas reais, tipo, nas Usei- suas, nas suas O meu primeiro foi capas. agora. Aí a gente vicia, porque é gostoso. Aí eu já Não, é quero muito mais. legal, dá um negócio muito orgânico, né? É ótimo. Pro livro. E aí você também, às vezes, pode acabar aproveitando se a pessoa tem alguma influência, né? Tipo, se o, lei- Ah, o eu achei uma delícia. Porque É, porque vai ter os seguidores eu, dele querendo ver, ou vai eu trazer meio o que obriguei a público. participar, sabe? Assim, eu botei lá, olha, aí eu botei um post. Conversem com. Eu não lembro direito como foi. Mas ele pode estar vendo esse post, converse com ele. Aí eu marquei ele, né? Aí elas começaram a mandar mensagem, ele respondeu todo mundo. Eu achei super fofo. Incrível, adorei essa Ele ideia! foi lá, aí eu marquei, aí eu botei o nomezinho dele lá e disse, podem mandar mensagem pra ele, que se ele ver, ele pode responder. Ele respondeu todo mundo, ele foi super fofo. Peraí, deixa eu só. Ele não é o cara da capa Do do rock, Reticle. Ah, tá, não. peraí, deixa eu ver. Agora eu tô curiosa, mas sem tirou na verdade esse cara. Ele é A é o, jogada que me fez perder você? isso. Caramba! Muito bom. E a menina Tu achou, também? Ou depois tu não? acha o post. A menina não, a menina foi.
Pois tu acha o post. Ele foi lá responder e eu acho que ele entrou super no personagem, ficou muito legal. Meu, muito E legal, adorei a ideia. E não isso é assim, fácil, não é fácil achar e, alguém que tope. e Não aí que é. tem esse ponto, o ponto, né? Tipo assim, essa ideia é algo que você já viu sendo feito ou foi algo, tipo, o seu lado de Não, publicidade ali que já você... vi, né? Eu acho que É. foi a Ari Nascimento já usou. Ai, que legal, adorei. Eu amei. Só que daí eu falei, eu quero que ele participe mais, né? Vamos Então, dar uma forçadinha. Aí não, vamos, gente, vamos mandar mensagem pra ele que ele vai responder, vamos ter fé. E ele foi super fofo, ele foi lá responder ai, e que legal. parecia o próprio personagem. Ai, que fofo. Mas Respondendo ele as conhece, mensagens. tipo, ele só foi uma coincidência que ele parecia o personagem ou ele Não, eu tipo, criei você já pensando deu um nele. briefing? Tipo, você deu um briefing pra ele, ó, fulano é assim, assim, assado. Não, eu acho que ele nem chegou a ler. Mas Mas você mandou. ele entrou na brincadeira. Mandei, mas ele entrou na brincadeira. Foi Ai, lá e respondeu as meninas. adorei! Amei, muito Não, bom. e detalhe que não, assim que o livro saiu, aí a gente entrou no top 10, aí ele me ligou. Aí Hum, gente, eu não acredito. Eu não queria nem atender. Deixa eu chamar, chamar, filho, não vou atender. Eu fico ficou. nervosa, aí não atendi gaguejando. Oi. Ai, Aí ele deu parabéns, né, ai, pelo que ele não esperar. Foi fofo! super fofo. E eu amei, falei, eu quero de novo, é tão bom me ver isso, eu quero outro. Eu achei muito legal. E me fala, e aí quando você fez, chegou a fazer a versão física desse livro? Vou fazer, as meninas estão pedindo muito. Ah, e você vai mandar pra ele uma de presente? Vou. Ah, Eu tô querendo fazer uns posters com o autógrafo dele, eu já vou pedir. boa. Excelente, excelente. E aí, e por exemplo, você teve uma formação em publicidade e propaganda, né? Você Isso. sente que isso te ajuda bastante hoje na sua carreira? Acho que ajuda na Uhum. construção, né? Você conseguir estruturar o texto, você conseguir ser persuasivo, prender. Eu acho que essas técnicas que eu aprendi na faculdade com em relação a texto me ajudam, sabe? Bacana. E pra Mas eu parte. sei que tem muita gente que prende e foi autodidata, né? Mas assim, a Hum, técnica em si ajuda. Você ter uma clareza do que você está fazendo é exa- diferente, né? exato. É aquela escrita com propósito, né? Tipo assim, eu sou um pouquinho diferente. Comecei a escrever muito cedo, porque eu comecei a escrever com 12. Então, no começo, quando você escreve nesse processo mais, eu gosto de ler, então eu quero começar a escrever, a gente escreve as histórias como elas vão vindo. E aí a gente vai aprendendo as técnicas. Então, a escrita fica mais, como que eu posso falar? Ela fica mais com propósito mesmo. Quando a pessoa lê, você vê, tipo, é diferente, né? Você vê que o texto, aqui, ó, essa pessoa É. tá usando show do hotel, essa pessoa tá fazendo isso aqui, Não tipo, era perfeito, é, né? Mas eu tinha aquela noção que eu precisava reter. Então, eu fazia, não, eu preciso reter o é, leitor para que ele vá para a próxima página. Então, exato. essa ideia eu já tinha na minha mente, assim, para fazer ele ler tudo de uma vez. Perfeito, perfeito. Ter sempre terminar no cliffhanger, legal. Tá. É, na sua opinião, quando você tá, o livro saiu, né? Tá para sair, né? Já mandando lá o arquivo para Amazon. O que que é que assim já tem que estar muito afiado para você ter segurança que esse livro vai performar bem na plataforma? Eu tenho que estar tendo uma boa resposta da divulgação. E às vezes Como eu que me você surpreendo. e como que você mede essa resposta? A resposta é o entusiasmo das leitoras? A resposta é como que você consegue saber? Falar, não, ó, isso aqui tá indo bem, tá? Estamos no É, caminho certo. hoje, hoje eu consigo, pronto, vamos colocar. Eu começo a divulgar meus livros no TikTok antes. E hoje o TikTok consegue converter muito mais que o Instagram. Então, quando eu começo a postar lá os cortes que foram colocados no livro, já com a intenção de ser postados no TikTok e fazer o livro. A gente sabe que escrever um livro bom, o problema é fazer as pessoas, convencer as pessoas a irem ler. Ale, sim. Então, a gente precisa daqueles cortes certos que fazem as pessoas quererem ir atrás do livro. E o Hum, resto é como se fosse, né? Vamos falar da minha área, assim, né? A publicidade traz, o marketing retém. Pronto. Seria mais ou menos isso. perfeito. Eu consegui trazer eles e o livro vai ter que segurar. A gente sabe que o livro já tá bom. Se espera, né?
Sim. Então, se eu vejo que o vídeo explodiu lá no TikTok, que ele teve uma boa resposta, eu vou esperar uma boa conversão. Perfeito, perfeito. Então, essas métricas são, você precisa ter certeza que o público tá alinhado ali. Falou, cara, eu quero esse livro, já estão. Então você já começa a Já estão divulgar antes os esperando. trechos, né, do livro. E assim, eu vou falar um negócio, eu tenho muita dificuldade de selecionar esses trechos. Você consegue? Você olha assim, quando você tá lendo, você olha e fala, cara, esse texto aqui vai, acho que a pessoa vai chamar a atenção, esse. Ou você tem alguém da sua equipe que, quando tá lendo ali, fazendo uma revisão do livro, já vai separando pra você que É, tem esse olhar mais a minha atinado. assessora faz isso, Ah, tá legal. mas ela costuma fazer depois que eu Uhum. lanço. Aí ela começa a postar no TikTok dela também. Eu Sim. tenho uma menina que lê pra mim, já tirando os cortes, que ela acha interessante. Só que daí, dos cortes que ela tira, eu vou montando os meus, sabe? Assim, porque assim, para eu não ter que ir parando o tempo todo e separando, eu peço para ela fazer isso para mim. Aí ela vai lendo, separando, e às vezes ela nem colocou um que eu achei que seria interessante. Aí eu vou lá e vou incluir. Legal. Mas ela faz isso para mim, ela vai separando e eu vou montando depois, porque fica muito mais fácil do que depois eu sair procurando o livro inteiro, sabe? Então, mas eu sinto assim, por exemplo, que as coisas que eu gosto como leitora não são as mesmas coisas que os leitores gostam. Então, por exemplo, tipo assim, eu tenho um livro que eu tô lendo, que é de uma colega brasileira também, e aí ela virou e falou assim, um personagem falou pro outro assim, eu gostei muito da sua tristeza, ela se parece com a minha. E aí eu gostei, tipo, porque eu gosto da frase, sabe? Eu gosto de frases que são diferentes. Então, assim, às vezes eu sinto que o que me chama a atenção e que eu destaco não é necessariamente a coisa que alguém que tá lendo vai se atentar, porque eu gosto de ver as palavras, como que a pessoa coloca as palavras ali em ordem, sabe? Eu acho que é isso que eu tenho uma dificuldade maior. Então, o que eu identifico é que cada gênero, comédia, máfia, dark, cada um tem um apelo diferente, assim, do que o Perfeito. leitor gosta, do que chama a atenção. Normalmente, são coisas, são pontos em comum. Então, é esses que a gente tem que localizar. Eu percebo hoje que o que está se sobressaindo em tudo é a dor, o sofrimento e a rejeição. São cotas que eu imagino que não seja porque elas sejam leitoras que gostam de ver o sofrimento. Eu acho que elas gostam de ver a volta Superação. por cima, a Uhum, superação, sabe? uhum. Eu acho que isso é que motiva elas a. Quanto mais humilhante foi o Cota faz, então vamos ver Então, o a volta por comeback, cima. agora o É comeback o que eu imagino, né? Assim, sim, que são os cortes que mais estão sendo comercializados, né? Então, eu imagino que eu, como leitora, gosto quando eu vejo a mocinha lá sofrendo, 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 eu gosto de ficar esperando a volta por cima, né? quando Ela, o vai cara vai ter que se arrepiar. humilhar e se Isso. espezinhar Aí, pra então, eu conseguir o acho que perdão. isso que em todos os gêneros estão saindo muito bem. Exato. Então, a gente tem Gostei. que procurar incluir. Adri, eu gostei muito da sua perspectiva. Eu nunca parei pra pensar por esse lado. Que, na verdade, às vezes, essas narrativas que têm uma sombra forte, o que as pessoas gostam é da luz que vem da sombra, né? Então vamos dizer, aqueles romances, o Dark Romance, né, que é muito criticado, o famoso bad boy, né, que ferrou a vida de todo mundo já. Se Desde a minha você, se você época. observar os comentários, a maioria fala assim, eu não aguento mais ler porque elas perdoam muito rápido. Ai, porque ela... Então, assim, se eu vejo que o personagem merece sofrer, eu vou dedicar muita parte disso pra lavar a alma de todo mundo. Exato. Tipo isso. Você sabia que eu tenho Eu gosto muito de arco de redenção, tá? Eu acho que é uma das coisas mais bonitas que tem na vida e na literatura. Eu acho que a gente dá a possibilidade de alguém que errou aprender com o erro e se tornar uma pessoa melhor por causa disso. Acho que é uma graça que a gente tem que conceder não só a todos os personagens, mas as pessoas reais da nossa vida, né? Que infelizmente hoje a gente vive períodos que parece que ninguém mais pode errar, né? Que qualquer erro que a gente faz, tipo, somos criminosos e a gente se resume ao nosso erro. Mas eu tenho no meu, eu tenho um livro
que é, enfim, ele trata bastante sobre a homofobia. E um dos personagens principais do livro é o pai policial de um dos personagens. E ele tem uma reação extremamente homofóbica, ele e o filho partem caminhos, né? E no final do livro tá todo mundo gostando do pai. Porque foi trabalhado todo o processo que foi inspirado. Eu fiz algumas entrevistas eu entrevistei mais de 20 rapazes homossexuais para poder montar o livro direitinho. E é um caminho que aconteceu em muitos casos, né? De ter um primeiro rompimento familiar e depois a volta, e a volta muito forte, muito unida, porque, enfim, as pessoas vão atrás de entender o que está acontecendo para poder reparar a própria família. Isso é bonito de ver também, né? Então, assim, eu acho que quando você trouxe isso, as pessoas não gostam de ver a humilhação, elas gostam de ver a redenção, elas não gostam de ver. é, né, elas não gostam de ver o amor sofrido, elas gostam de pensar que o amor pode curar, né? Enfim, essas coisas que achei uma perspectiva muito bacana. Gostei. Vou levar. E seus processos com livros físicos, né? Você já publicou algum livro no formato físico? Então, eu publiquei alguns de forma independente e hoje eu tô com a Cabana Vermelha. Eu já Uhum. coloquei dois. Um ano passado eu lancei na Bienal de São Paulo e vou lançar outro agora no Rio de Janeiro, na Bienal do Rio. E, e, e como que você seleciona esses livros? Todos os livros que você lança, eles acabam automaticamente recebendo uma versão física? Não. Ou você tem algum detalhe? Olha, tem que ter performado de tal forma, os leitores têm que pedir. Qual que é o seu critério? É, então, o ano passado, quando eu mandei o Eric para a cabana, eu mandei meio que de última hora. Para mim, eu acho assim, se o livro pegou o top 10 eu acho que para mim já vale enviar para a editora. Esse ano eu fiz da mesma forma, eu peguei o que pegou o top 3 e mandei para ele. Só que eu tenho livros que às vezes não foram tão bons quanto, mas que as minhas leitoras querem também, e querem muito mais que esses, que são especiais para mim também, sabe? Aí eu fico esperando uma editora que consiga fazer do jeitinho que eu quero, sabe? Que nem sempre a gente consegue ter todo o controle, né? Do que vai sair lá. Então, eu tô esperando eu tô com. Que é justamente o que eu te falei lá do meu segundo livro lançado, que eu fiz uma série. Esse livro é muito querido lá para as minhas leitoras, elas pedem muito ele em físico. Só que eu Sim. só vou fazer quando ficar do jeitinho que eu quero, sabe? Aí, se eu não conseguir uma editora, eu vou fazer de forma independente, porque vai sair Bacana. do jeitinho que eu quero. Bacana. Que isso que é uma coisa especial, né? Tipo assim, uma edição de luxo, Diferente, né? diferente do convencional. Perfeito. E me fala um pouquinho. Na sua opinião, qual é o papel da relação entre autor e leitores para esse sucesso, assim, para você conseguir emplacar bastante venda, para você conseguir bastante leituras? É, eu tenho meu grupo no WhatsApp de leitoras, né? Mas que hoje eu acho que o canal do Instagram puxa bem mais, porque nem todo mundo tem paciência para estar em grupo e o Instagram ainda Sim. não me deu, tá? Então, uma Uhum. ressalva. Ah, Então, eu acho assim que manter elas aquecidas é muito importante, porque a gente precisa muito dessa alavancagem no primeiro dia. E quem faz sim, isso são sim. elas. São Uhum. aquelas que estão com a gente todos os dias. O livro do Hockey que eu lancei, eu subi ele para o KDP e soltei sem querer, que era para ser da manhã, e eu soltei às 6 horas da noite do domingo. Eu soltei, porque eu precisava que ele tivesse, que ele alcançasse nos primeiros momentos. Então, eu entrei, assim, foi o momento em que eu vi o quanto é bom ter elas aquecidas. Porque elas Sim, já estavam esperando. Então, quando eu falei, gente, perfeito. eu errei, soltei o livro agora, vocês vão ter que me ajudar. Então, Eu assim, preciso de vocês. preciso de vocês, vão ter que baixar agora, que era um domingo, 6 horas da noite, muita gente estava na igreja, estava com a família. Então, eu fiz pronto. Já vi, né? Mas eu vi o quanto é importante você manter esse público aquecido, sabe? E eu Perfeito. faço isso com elas no meu grupo. Eu sempre estou deixando spoiler, faço brincadeira, faço.
pré-lançamento, lá dentro com elas, com joguinhos e tal, para elas ficarem bem motivadas para no dia que o livro sair, a gente conseguir o maior número de baixados dentro Ah, da comunidade ali já, dentro do grupo. perfeito. Então, na verdade, é isso, Adri. Cobrimos aqui nossas perguntas. Eu queria muito te agradecer por esse tempinho que você dedicou aqui para falar um pouquinho sobre a sua Ah, eu que carreira. agradeço. Foi muito bom. Você quer deixar suas redes sociais, caso alguém esteja aqui escutando a gente e não te conheça, né? E queira te seguir, queira saber das suas histórias, ou então queira observar ali como que você se comunica com o seu público. Atualmente eu só tenho oficial mesmo o Instagram, que é @autoradriluna. De lá vocês conseguem me acompanhar, conseguir o link para ir para o grupo do WhatsApp se quiser participar. E é isso, é um prazer falar com você. Quem ficou com dúvida, alguma autora que queira tirar dúvida, pode ir lá também no meu direct. Vai ser um prazer conversar com vocês. E é isso. Perfeito, perfeito. Pessoal, aqui também agradeço todo mundo que ficou aqui escutando, que ouviu tudo que a Adri tinha para compartilhar com a gente. Se lembrem de dar um like aqui no podcast ou se inscrever no nosso canal do YouTube. Fiquem sempre por dentro, comentem o que vocês acharam do que a Adri contou pra gente. Também se tem alguma autora ou autor que vocês gostariam de escutar aqui, podem deixar a indicação que a gente procura eles e ver se eles topam aqui conversar conosco. Nas redes sociais, vocês encontram a gente no Insta e no Threads por atrás das páginas lidas podcast, sem acento. E eu sou a Gisele Zwicker, o meu Insta é @gizwicker. Meu nome é complicado, gente. Depois eu deixo aqui embaixo nos comentários para vocês saberem. E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima semana. Tchau, tchau.